Olá, boa noite, que a paz e a graça de Deus esteja com você nesse exato momento que caiu aqui nessa live. Você não veio por acaso, você veio para ouvir a voz de Deus através de uma mensagem que vai penetrar no seu coração, na sua mente e vai revolucionar a sua vida. Você crê nisso? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. É um prazer estar falando com você. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Oliver. Todos os dias estou trazendo uma palavra para você no programa da Pílula da Esperança às 6h57 da manhã e de terça-feira o nosso programa que é uma palavra de Deus com o Felipe Oliver. Então abre o seu coração para ouvir a direção e a voz de Deus nesse exato momento. Antes de eu fazer a leitura da palavra de Deus, o tema da mensagem de hoje é o caminho da salvação. Você quer receber a sua salvação? Com certeza você disse sim, eu também quero. Agora qual é o caminho? Qual que é a rota? Qual que é o trajeto? Qual que é o percurso que eu e você temos que trilhar? Nós iremos aprender hoje. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu comentário após essa mensagem que vai impactar a sua vida e vai trazer um caminho para você receber o seu galardão e a sua salvação. Então, comenta, coloca o seu pedido de agradecimento, o seu pedido de oração, coloca as pessoas que estão longe desse caminho, que você gostaria que ela recebesse a sua salvação, que eu estarei intercedendo por ela, estarei colocando o nome dessas pessoas que você colocar nos comentários, no meu caderninho de oração e irei interceder. E eu tenho certeza, eu creio em nome de Cristo Jesus que essas pessoas irão voltar para o caminho da salvação e irão receber a salvação dela em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então coloca o nome dela aí nos comentários. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, porque fazendo esse protocolo no YouTube, você gira a engrenagem do YouTube e faz o YouTube trabalhar para o reino de Deus, tá bom? E juntos ganhamos almas para Cristo Jesus. Sem mais delongas, curva sua fronte e vamos pedir sabedoria de Deus para entender essa mensagem. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, eu não sei quem é essa pessoa que está orando comigo nesse exato momento. O Senhor trouxe ela aqui para ouvir a tua palavra. Então, meu Deus e meu Pai, que essa palavra penetre na sua mente, dentro do seu coração e gera uma transformação de vida nessa pessoa que está orando comigo nesse exato momento. Meu Deus e meu Pai, que o Felipe Oliver saia de cena e o Senhor entre em cena. Que essa mensagem possa vir impactar a sua vida, mas não só impactar, mas revolucionar e, se for preciso, reescrever a sua vida, para que ela possa vir escrever o seu nome no livro da vida e receber o seu galardão e a sua salvação muito em breve quando o Senhor voltar. É isso que te pedimos e te rogamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se prepare, Deus irá falar com você nesse exato momento. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Vamos lá? Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Abra a sua Bíblia, vamos ver o que Deus quer falar comigo e com você nesse exato momento. Bom, o nosso texto base vai estar localizado no versículo 8 e 9, mas nós vamos ler esses 10 versículos, tá? Uma nova vida em Cristo Jesus é o título dentro desse contexto. A nossa mensagem é o caminho da salvação. E diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem nesse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Qual espírito? Satanás, que é o príncipe desse mundo. Anteriormente, todos nós também vivemos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Em outras palavras, estavam cumprindo a vontade e os desejos carnais realizados por Satanás, o príncipe desse mundo, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nós eras em vão e incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Meu amigo ou minha amiga, hoje iremos falar um pouquinho sobre o assunto mais importante da palavra de Deus dentro do Manual da Vida, que é o plano da salvação. Precisamos entender, precisamos compreender, mas
acima de entender, compreender, precisamos praticar e deixar essa mensagem penetrar na nossa vida, realmente fazendo nós ser uma nova criatura, tendo uma nova vida em Cristo Jesus. Porque hoje, meu amigo ou minha amiga, existe uma geração que se encontra com um vazio existencial dentro de si mesmo, um buraco, uma lacuna, que eles buscam encontrar preenchimento em sexualidade, em prazeres momentâneos para satisfazer os desejos carnais e não o desejo do espírito, em busca de dopamina barata e entre outros elementos que eles ficam percorrendo e atrás para tentar preencher esse vazio, aonde esse vazio só é preenchido com a imagem, a semelhança de Cristo Jesus dentro da sua vida. Esse vazio que você está sentindo nesse exato momento é porque você deixou Deus de lado para priorizar os seus desejos. Você se afastou de Cristo Jesus e aí a lacuna veio à existência. Meu amigo ou minha amiga, todos nós em algum momento sentimos um vazio no percurso dessa vida. Vamos falar a verdade, nem sempre estamos felizes, nem sempre estamos alegres, nem sempre estamos sorrindo, nem sempre. Porque a nossa vida é uma vida de oscilação. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos seguindo reto, outra hora nós caímos, outra hora nós subimos e assim é a nossa vida. Não existe estabilidade no mundo de pecado. Anota isso. Não existe estabilidade no mundo de pecado. E se caso você quer ficar estável, desculpa te falar, você precisa morrer para que você possa vir ficar estável. Um coração, ele demonstra isso que eu estou mencionando para você. Ele é oscilação o tempo todo, porque se ele ficar estável é porque ele parou os batimentos cardíacos. E muitas vezes tentamos preencher esse vazio com relacionamentos, com trabalhos, com posses, com dinheiro, com prazeres momentâneos, com lazeres, com hobbies, e não iremos conseguir. Esse vazio é um sintoma de uma condição espiritual. A Bíblia chama essa condição de morte espiritual, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então isso é uma condição espiritual. Eu e você estavam mortos. E lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, depois você pode folhear e conferir esse versículo que eu estou mencionando para você, diz assim, porque estamos mortos espiritualmente? Porque houve uma separação de Deus. Então nós se separamos de Deus, vem a morte espiritual, vem os vazios, vem os questionamentos, vem as dúvidas, vem a falta de fé. A nossa condição, meu amigo ou minha amiga, é muito ruim, longe de Cristo Jesus. E a pergunta que sempre fazemos, por que precisamos ser salvos? Você já fez essa pergunta, por que precisamos ser salvos? O apóstolo Paulo, dentro desse contexto de Efésios capítulo 2, ele descreve a nossa condição natural sem Cristo Jesus. E eu gostaria de recapitular para você, dentro desse contexto, qual que é a nossa condição espiritual sem Cristo Jesus na nossa vida. Estávamos mortos em pecados. Não é que estávamos doentes ou feridos, estávamos mortos. Um morto não pode se salvar a si mesmo, porque o pecado não é apenas fazer coisas erradas, é uma condição de rebeldia e de independência que herdamos de Adão, conforme Romanos capítulo 5, versículo 2. Porque também éramos desobedientes, andávamos segundo o curso desse mundo, seguindo os nossos próprios desejos e influência do maligno. Vivemos para nós mesmos. Fala a verdade, quantas vezes Deus falou para nós não fazer aquilo e nós desobedecemos e fazemos? Porque queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Queremos seguir o nosso protocolo e não as diretrizes e o protocolo de Deus. Queremos fazer aquilo que nos convém. Aí quando quebramos a cara, nós recorremos a Cristo Jesus e buscamos Ele em primeiro lugar, ao invés de ter buscado Ele em primeiro lugar para ter evitado quebrar a nossa cara. Meu amigo ou minha amiga, sem Jesus nós não somos nada. Tem uma frase de um influenciador digital que ele diz assim, sem Jesus nem tente. É verdade, sem Jesus não podemos fazer nada, a Bíblia diz. Éramos por natureza pecaminosa, merecedores da ira de Deus. Deus santo, justo, não pode simplesmente ignorar o pecado. A justiça exige consequência. E aí eu gostaria de ler uma ilustração aqui para você. É como estar no fundo de um poço escorregadio. Por mais que nós esforcemos, não temos como sair sozinho. Gritamos por ajuda, mas nossas próprias forças são inúteis.
Meu amigo ou minha amiga, você se sente assim nesse mundo a qual estamos vivendo? Todo momento estamos gritando, pedindo ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A todo momento você e eu temos que recorrer ao trono da graça? Ou nem isso você faz? Eu acho que não, porque você fica entretido, você fica preso nas redes sociais, rolando vídeo para lá e para cá, para se alimentar de dopamina barata. Mal sabe o dano mental que você está causando na sua mente. E aí você não tem mais tempo de orar, você não tem mais tempo de conversar com Deus. Tem uma música, eu não lembro do cantor e pastor, eu acho que é Samuel, que diz assim: eu sinto saudade de você, quando você conversava comigo, mas hoje você conversa somente com o WhatsApp, somente com os Instagrams, somente com o TikTok, e eu fico de lado. Ai que saudade, ai que saudade de você. Quantas vezes nós passávamos horas e horas conversando, mas você está priorizando aquilo que não é para ser priorizado. Ai que saudade. Meu amigo ou minha amiga, é verdade essa música. Deus, ele sente saudade de mim e de você. E por que nós não recorremos a Deus? Por que não conversamos com Deus? Nós lemos aqui que sem Deus nós éramos mortos. Nós realizávamos desejos carnais. Nós fazemos tudo de errado e muitas vezes com Cristo Jesus nós fazemos coisas de errado. Vamos falar a verdade. Muitas vezes eu e você temos um pecado que nós sabemos que é errado, sabemos que pode nos levar até para o inferno, mas muitas vezes nós alimentamos esse pecado carnal para satisfazer e alimentar os desejos da carne e chateando os desejos do Espírito. Mas graças a Deus, que Deus, ele providenciou e trouxe uma solução para que eu e você fôssemos salvos. Porque Deus, no seu amor infinito, ele disponibilizou a sua graça, que não foi de graça, que gerou uma desgraça para ele, mas para gerar graça na minha vida e na sua vida. Porque através dele, nós podemos sair do poço escorregadio e começar a andar sem escorregar, sem cair em Cristo Jesus. Porque através dele, ele providenciou a misericórdia que se renova todos os dias na minha e na sua vida. Porque Efésios capítulo 2, versículo 8 deixa bem claro: pois vocês são salvos pela graça. A salvação começa e termina com a graça. E graça é um favor não merecido. Você sabe muito bem, você já ouviu algum pastor, algum preleitor, algum pregador, algum palestrante falando que graça nada mais é do que uma graça e um favor não merecido e merecido. É isso que é a graça. Não merecíamos ser salvos, mas Deus, em seu amor, tomou essa iniciativa para mim e para você, para nos gerar a esperança da salvação. A salvação não é um salário que Deus nos paga para sermos bons. É um presente que Ele nos dá porque somos ruins e não poderíamos nos salvar. Você pode ter uma fortuna, você pode ter milhões na sua conta bancária, você não pode comprar a sua salvação. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas as suas obras não podem comprar a sua salvação. Somente em Cristo Jesus nós somos salvos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 7 diz assim, para mostrar nas eras que hão de vir, incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que somos salvos. A graça e a fé têm um objeto, têm um objetivo. Jesus Cristo, Ele é o nosso único objetivo, Ele é o único meio, Ele é o nosso único acesso para que eu e você podemos ser salvos e herdar a nossa salvação. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver, porque somos imperfeitos. E se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nem aqui estaríamos. Eu não estaria aqui gravando falando de Deus porque eu sou pecador, e você aí do outro lado ouvindo não estaria nem ouvindo porque você é pecador. Mas a graça de Deus renovou na nossa vida nesse exato momento. Amém? A graça de Deus está estendida para nós nesse exato momento, nos dando chance de aceitar
o nosso Senhor e Salvador, e enquanto a vida há esperança, e há esperança de mudar. Não sei para quem eu estou falando, talvez eu estou falando para uma pessoa que já cometeu um crime e está se sentindo culpado, talvez eu estou falando para uma pessoa que está numa vida de adultério, talvez eu estou falando para uma pessoa que está cheio de pecados acariciados, talvez eu estou falando para uma pessoa que sabe que precisa voltar mais rápido aos braços do Pai e ainda não voltou. Volte agora. Faça um conserto da sua vida para com Deus, porque Deus ainda está dando chance de você voltar. Mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe daqui meia hora. Você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora. E se acontecer de você vir fechar os seus olhos, se os batimentos cardíacos parar, a pergunta que não quer calar: você foi salvo ou você perdeu a sua salvação? Ele viveu em perfeita vontade que nós não conseguimos viver. Ele morreu na cruz tomando sobre si o castigo pelos nossos pecados. A ira de Deus que deveria cair sobre mim, sobre você, caiu sobre ele. Porém, ele ressuscitou, aleluia, demonstrando que o preço foi pago completamente e que a morte foi vencida em nome de Cristo Jesus. Meu amigo ou minha amiga, você tem valorizado a morte da cruz de Cristo Jesus? Você tem vivido ativado na fé e na esperança de encontrar o seu Salvador muito em breve? A fé é como a mão que recebe um presente valioso. O presente já está comprado e embrulhado. A graça de Deus em Cristo Jesus. A nossa mão é a fé e não compra o presente, apenas recebe o presente de Deus. A nossa resposta para com Deus é: o que a salvação produz em nós? Você já se perguntou isso? Você já perguntou o que a salvação pode produzir em mim e em você? A salvação não é apenas um seguro contra o inferno, contra a morte eterna, mas é uma transformação radical no seu momento presente. Como eu disse, se você está vivendo uma vida de adultério, você não vai mais adulterar, porque você vai deixar a graça de Deus te completar, preenchendo esse vazio que você tenta preencher através do adultério. Você que vive na pornografia, você que vive navegando em sites pornográficos, a graça de Deus precisa te encontrar. Você que vive na droga, você que vive na cachaça, você que vive no cigarro, você que vive fazendo as coisas que desagradam a Deus, a graça quer te encontrar para transformar você e fazer você sair dessa desgraça que você se encontra, alimentando os desejos carnal, para viver a graça de Deus transformadora e ver a sua vida mudando pelo toque de Cristo Jesus. Você crê nisso? Aleluia! Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Não é por obras que nós iremos alcançar a nossa salvação, conforme Efésios capítulo 2, versículo 9 diz. Este é o golpe final do nosso orgulho. As nossas obras, a nossa religião, a nossa moradia. Muitas vezes nós queremos ganhar a nossa salvação por questão de mérito. Eu faço isso, eu fiz isso, eu ajudo nisso. Nada disso é merecido para você receber a sua salvação e o seu galardão. Quando você faz o bem para uma pessoa, é porque a graça de Deus está em você naquele momento, porque senão você não faria o bem para aquela pessoa. Nada é de você, mas sim é dele, e toda a honra é dele e não é sua. Efésios capítulo 2, versículo 10 deixa bem claro: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós os praticarmos. Aqui está a beleza, não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. As boas obras são as evidências da salvação e não são a causa. Lembra que eu falei? Quando fazemos coisas boas, é porque já entendemos que fomos salvos, então apenas estamos refletindo o que Deus está fazendo por mim e por você, ou que fez por mim e por você. É como uma árvore boa naturalmente dá bons frutos. Uma vida transformada por Cristo Jesus naturalmente produzirá boas ações, bons comportamentos e boas atitudes, e bons frutos vão ser gerados, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! E aí eu faço uma pergunta para você: qual a sua decisão hoje? Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Porque Deus, Ele quer te dar um abraço, meu amigo. Deus, Ele quer te acolher, Ele quer te ajudar, Ele quer te amparar nesse mundo tão cruel a qual estamos vivendo. Deus, Ele quer te salvar.
Deus, Ele quer te dar vida eterna. Ele não quer que você vive apenas 60, 70, 80 anos nesse mundo não, e acabou e tá, já era, nada disso. Ele quer dar continuidade para você viver eternamente com Ele. Meu amigo ou minha amiga, aceita Jesus Cristo como seu Salvador. O caminho da salvação é claro, mas não é amplo. É um caminho estreito que passa pela cruz do Calvário. A Bíblia diz que existem duas portas. A porta aberta, aonde os prazeres, você pode fazer o que bem você entender, mas você não vai ter a sua salvação. Mas existe uma porta bem estreita, bem apertada, mas se você entrar, mesmo que você anda de lado, mesmo que você anda apertado, você vai chegar no seu destino. O seu destino é um novo céu, uma nova terra, é a nova Jerusalém. Você quer chegar nesse destino? Eu faço um apelo para você nesse exato momento. Deus, Ele está te chamando você para tomar uma decisão. Talvez você já tomou a sua decisão através do batismo. Talvez você já falou, eu já entreguei a minha vida para Cristo Jesus, você está no caminho de Cristo Jesus, louvado, exaltado seja o nome de Deus, mas eu faço uma pergunta: será que toda a sua família vai ser salva? Se hoje Jesus Cristo voltasse, você trabalhou para salvar toda a sua família? Agora, se você está longe do caminho de Cristo Jesus, eu estou falando agora para você específico que está longe do caminho de Cristo Jesus, que você que não quer viver com Cristo Jesus para ser transformado, revolucionado, escrever uma nova história, você mesmo. É você mesmo que eu quero falar. Jesus Cristo está próximo de voltar, meu amigo, minha amiga. Talvez Ele volte daqui 1 hora, talvez Ele volte daqui 1 minuto, talvez Ele volte daqui meia hora, não sei. Ou Ele volta amanhã ou o próximo mês, eu não sei o dia e nem a hora. Mas a Bíblia diz, e está escrito e prescrito: vigiai, porque o dia e a hora Ele não volta. Mas quando Ele voltar, a pergunta é: você vai estar salvo ou você vai estar perdido? Você vai ouvir de Deus: vinde bendito do meu Pai, ou você vai ouvir de Deus: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço? Se você nunca confiou em Cristo Jesus, chegou a hora de você confiar em Cristo. E hoje, Deus está fazendo um convite para você, através da fé. Reconheça o seu pecado, se arrependa dele, mesmo que você goste, mesmo que você acaricia ele todos os dias, se arrependa e confessa para Deus e pede para Ele mudar os seus pensamentos, a sua mentalidade, o seu comportamento, as suas emoções e a sua vida por completo. Porque Jesus é o único que pode revolucionar a sua história e te dar a sua salvação. Aleluia! Receba hoje. E se você já se sente salvo em Cristo Jesus, lembre-se que você também foi salvo, não por causa dos seus méritos, mas sim foi salvo pela graça de Deus, mediante a fé. E isso deve gerar em você sabe o que? Humildade. Nada do que você fez vai te gerar a sua salvação. Não há espaço para orgulho. Você precisa entender e compreender que Deus vai te salvar. Você vai ser salvo pelo poder de Cristo Jesus, mas só se você tiver uma vida rendida no sangue do Cordeiro diariamente. Se você tem uma vida de gratidão, todos os dias agradecer e falar: Senhor, muito obrigado, porque você nos possibilitou herdar a salvação, mesmo eu não merecendo, mesmo eu colocando você naquela cruz, naquele madeiro por causa dos meus pecados, a sua graça me alcançou e eu rendido estou. Tem até uma música do Fernandinho que diz: rendido eu estou. Mas a pergunta é: você só sabe cantar essa música ou você realmente está rendido pelo sangue de Cristo Jesus diariamente? Entenda o propósito de Deus. Você foi salvo para ser uma vida lavada pelo sangue do Cordeiro, para fazer também as boas obras nesse mundo em trevas da qual estamos vivendo. Não para glorificar e exaltar o seu santo nome, nada disso, mas é porque você entendeu que Deus te salvou, que você já é salvo em Cristo Jesus. E por você ser salvo em Cristo Jesus, você vai realizar bênção para as pessoas, para o seu próximo. Não para glorificar você nesse mundo, mas para glorificar o nome daquele que vai te possibilitar a sua salvação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? A salvação é de graça, mas não é barata. Ela foi comprada por um preço infinito. E hoje Deus está estendendo a mão para você. Você vai continuar tentando se salvar sozinho? Ou você vai estender a mão através pela fé e receber Jesus Cristo como seu único e Senhor e Salvador
e muito em breve você vai receber da própria mão dele o seu galardão, a sua coroa da vida e viver a eternidade com Cristo Jesus. Você aceita? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Gostaria de fazer uma oração para você. Curva sua fronte e vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa pessoa que está comigo até esse exato momento. Que o Senhor toque o seu coração. E se ela já está no caminho da salvação, que ela permaneça firme e forte até o Senhor voltar. Mas se por acaso uma pessoa caiu aqui, e eu volto a dizer, não foi por acaso, mas foi o Espírito Santo que trouxe ela para ouvir essa mensagem, e em algum momento, no enredo da sua vida, ela se afastou do caminho, ela está longe das práticas, das diretrizes que a tua palavra diz para se viver, e ela está vivendo baseado nos seus desejos carnais. Que ela se arrependa, que ela confesse e que nesse exato momento ela abra o seu coração para receber essa mensagem e ela entender o plano da salvação e ela mudar a sua vida por completo através da graça e da misericórdia e do amor de Cristo Jesus que tem por essa pessoa. Meu Deus e meu Pai, eu não conheço ela, eu não sei qual motivo fez ela sair do caminho da salvação, o Senhor sabe, mas que hoje ela se arrependa e que hoje ela confesse os seus pecados e volte correndo aos seus braços, como aquele filho pródigo que errou, que falhou, que pecou, que perdeu tudo. Mas quem se afasta do Pai perde tudo, mas quem volta para o Pai ganha tudo e principalmente ganha honra, ganha prosperidade, ganha respeito e ganha salvação e ganha a vida eterna. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor proteja e que ela tome a decisão hoje, porque hoje ela está tendo a oportunidade de aceitar o Senhor e o Senhor poder mudar a sua vida por completo. Se ela deixar para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Então que essa pessoa que está longe aceita Jesus Cristo como seu Salvador, procure uma igreja séria e entregue a sua vida para o Senhor por completo através do batismo e comece a sua jornada, o seu caminho rumo ao céu. É isso que te pedimos e te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e finalizamos com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair a tentação, mas nos livra do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, fica com Deus e te aguardo você na próxima terça-feira, a Palavra com Felipe Oddi. Lembre-se, siga o protocolo no YouTube, deixe o seu like, comenta, interaja e compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas, para ela conhecer o plano da salvação e o caminho da salvação e principalmente ela receber a sua salvação através da palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.